Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Econometria Fácil. Se você não me conhece, meu nome é Victor, eu sou economista, sou pesquisador e a gente aqui fala de econometria aplicada, fala de pesquisa acadêmica, fala de econometria para o mercado de trabalho e hoje eu vou te ensinar a fazer consultorias acadêmicas, tá? Então, antes da gente começar, me segue no Instagram se você não me segue e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá um like. Compartilha com os amigos, porque isso pode ajudar muita gente, na verdade. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu te explicar um pouco a minha história com a consultoria acadêmica e te falar por que que eu tô fazendo isso daqui, né? Primeiro, eu não faço mais consultoria acadêmica hoje, mas teve uma época da minha vida que eu tava passando por dificuldade, né? Dificuldade financeira. Eu fazia uma faculdade particular, por exemplo, e eu só conseguia pegar uma matéria, porque era o que eu conseguia pagar, sem trancar a faculdade, porque eu fazia estágio e eu precisava do vínculo com a faculdade para conseguir, para continuar naquele estágio, né? Então, nessa situação que essas consultorias apareceram para mim, e foi o que me salvou, na verdade, né? Então, eu vou te mostrar aqui como que eu fiz, o que que eu fiz, como que eu cobrava, como que eu conseguia clientes e como isso foi a minha liberdade financeira e pode ser a sua liberdade financeira também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos continuar porque a gente tem muita coisa para conversar aqui. Então, antes de tudo, aí, o que é essa consultoria acadêmica, né? Seguinte, não sei se você já reparou, mas essa parte quantitativa é um negócio complicado, né? Econometria, estatística, essas coisas são difíceis. E muitas vezes os alunos precisam fazer isso, precisam usar essas ferramentas na sua dissertação, no seu TCC, na sua tese, só que eles não sabem. Nesse caso, eles vão buscar pessoas que podem auxiliar eles a desenvolverem esses métodos de forma segura. Porque quando você não sabe fazer um negócio, você tem muita insegurança sobre aquilo, né? Imagina você fazer um negócio que você não tem segurança e aí você chega e tá tudo errado e tal. Então, existe essa demanda, essas pessoas que têm dificuldades em métodos quantitativos e que vão usar aquilo, às vezes, muitas vezes, na verdade, só para fazer a dissertação, a tese ali, porque não querem seguir essa carreira e não vão usar aquilo nunca mais, sabe? E aí eles vão em busca dessas pessoas que sabem esses métodos para poder auxiliar. Esse tipo de consultoria, ele é muito comum para todo mundo que tem essas habilidades quantitativas, né? Normalmente estatísticos são consultores, psicometristas, econometristas, né? Todo esse pessoal que tem essas habilidades com dados, eles normalmente fazem essas consultorias. E aí eu já entro nesse segundo tópico aqui, que é o quê? É lícito isso? Você está prestando um serviço para uma pessoa de consultoria estatística de análise de dados, né? Qualquer um que tem essas habilidades pode fazer, só que existe essa questão de que como a pessoa, que o trabalho é da pessoa, né? Existem professores que não gostam muito que os alunos contratem, existem instituições que eventualmente podem não gostar e existe diversos outros professores, diversas outras instituições que nem ligam para isso. Inclusive, eu já fiz várias consultorias em que tava eu, o professor e o aluno. Às vezes era só eu e o aluno e o professor não sabia. Então existe gente de todo tipo, tá? Mas o que você precisa saber é que não tem nada de errado nisso daqui. O que está sendo vendido? Isso é um terceiro ponto importante. Beleza, você está vendendo uma consultoria. Mas, mais do que isso, você está vendendo alívio. Imagina você estar numa situação que você não sabe fazer alguma coisa e chega uma pessoa e fala assim, olha, não, eu sei, fica tranquilo, que eu tenho experiência nisso e eu posso te ajudar e você vai conseguir atingir o seu objetivo. E no caso do objetivo da pessoa é passar na banca, por exemplo, discutir os resultados, ou publicar um artigo também, né? Porque tem consultoria para fazer um artigo que o consultor acaba não virando consultor, mas ele é pago para auxiliar. Então, você está vendendo segurança para a pessoa. Você está vendendo a certeza de que o trabalho vai ser bem conduzido. E isso traz ao nosso quarto ponto, que é quando que você começa? Quanto de experiência você tem que ter para começar? E aí tem alguns pontos aqui. Depende muito do que você vai fazer, né? Eu considero assim, que se você já tem a experiência para fazer um favor, para ajudar uma pessoa de graça, você pode ajudar
e ela te doar ali um valor pecuniário, né? Então, eu entendo que se você já está começando a fazer favor, é porque você pode cobrar. Porém, existe uma situação, que é a situação quando você vai auxiliar alunos de mestrado, alunos de doutorado, na construção da tese, da dissertação dessas pessoas, aí você tem que ter um pouco mais de experiência. Porque, como eu falei, você está vendendo segurança para a pessoa, né? E esse serviço é um serviço especializado e caro. Então, você não pode ser um marinheiro de primeira viagem. Então, eu acho que você deveria começar primeiro dando aula, fazendo coisas menores, quando você já tem experiência o suficiente para fazer um favor. Só que, para fazer consultoria para tese, dissertações, pela questão de fazer um trabalho bem feito com segurança, eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de maturidade. E aí, como que você consegue essa maturidade? Fazendo projetos práticos, né? Então, a minha sugestão para você é, antes de pegar alguma consultoria, faz o seguinte: entra no site da sua instituição ou de algumas instituições que você acha que você tem acesso às pessoas, vê como essas instituições fazem ali as dissertações, as teses, os trabalhos de TCC, porque normalmente nos sites das instituições tem esses documentos, né? Tem lá o documento de teses defendidas, dissertações defendidas, TCCs, essas coisas. E você dá uma olhada qual que são os métodos, como é que o pessoal faz esses trabalhos nessa instituição ou nessas instituições. E aí você estuda esses métodos, inclusive fazendo alguns projetos práticos para você mesmo, como portfólio, né? Então você pode fazer, vamos supor, por exemplo, que o pessoal de economia e de contabilidade, normalmente quando vai fazer uma análise de dados, eles fazem uma análise de dados em painel, com efeitos fixos. Então você vai fazer algumas aplicações de dados em painel com efeitos fixos para treinar, para pegar jeito, para entender como que estrutura uma base de dados, como que faz aquele código. E aí, a partir daí, quando você vê que você está fazendo aquilo muito rápido, você já sabe como fazer, você começa a vender esse serviço. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? No meu caso, eu não comecei assim, não. A minha primeira consultoria, eu vou falar mais no final sobre a minha história aqui, mas eu quero ir para a parte prática logo. Mas a minha primeira consultoria com econometria, eu tava um pouco menos perdido que a aluna só. E eu fui aprendendo na jornada, digamos assim. Porém, esse é o meu caso e foi arriscado. Se você quiser entrar com um pouco menos de risco, eu sugiro você fazer o que eu não fiz, que é treinar um pouquinho antes na parte quantitativa em si, né? Eu já tinha experiência com a parte de entender o que é um artigo, ler artigo e tal, mas eu não tinha experiência na parte de fazer o código, pegar os dados. Isso foi aprendendo ali junto com a aluna praticamente. Só que como eu aprendia mais rápido que ela, eu consegui fazer e auxiliar ela daquela forma, né? Perfeito? Agora que eu fiz a introdução aqui do tema, né? O que é uma consultoria, se você pode fazer, se qualquer um pode fazer, o que está sendo vendido, o que não está, quando começar, a gente vai falar da parte prática. O que eu faria se fosse você, ou como começar uma consultoria, né? Pensa na seguinte situação. Vai chegar um aluno, mandar uma mensagem, ou falar assim, fulano de tal te indicou e eu tenho aqui uma dissertação que é assim, assim, assado, eu não faço a menor ideia de como fazer o meu projeto, eu gostaria que você me ajudasse, porque ele falou que você é bom em análise de dados e tal, como que você me ajuda? A primeira coisa, e aí por isso que eu tô te falando que é importante você ter um pouco de experiência com pesquisa, com análise de dados, com essas coisas, porque aí você vai saber o que tá faltando, o que você precisa para poder fazer o trabalho. E como que você pode ajudar aquela pessoa. Por exemplo, você vai e pergunta para a pessoa, as hipóteses estão bem definidas? Então aqui, as hipóteses estão bem definidas? E a pessoa pode responder, olha, não, eu tenho o modelo certinho, tenho o trabalho certinho, né? A hipótese já está bem definida, o modelo que vai testar essa hipótese também está bem definido, já defini tudo com o meu orientador, então você só vai precisar rodar, né? Eu já tenho os dados, já coletei os dados, esse aí é o melhor dos mundos, né? A pessoa já coletou os dados, está tudo certo, organizou, vou falar disso um pouco para frente, mas vamos supor que ela já coletou, já organizou, os modelos econométricos já estão todos bem definidos, então está tudo redondinho, ela só não sabe fazer o código. Então aí,
com essa conversa, você já vai ter a noção de, beleza, eu vou pegar, vou fazer esse código e vou entregar o resultado para ela, né, para essa pessoa, um relatório ali com os resultados. E a partir daí, ela interpreta aquilo de acordo com o contexto do trabalho dela, faz as discussões e, enfim, bola para frente, segue o jogo, acabei a consultoria, tudo certo. Porém, não é sempre isso que acontece. Muitas vezes, o aluno não sabe muito bem como definir um modelo, o orientador não ajuda muito bem, né? Porque, assim, inclusive tem vários tipos de pessoas que vão chegar para você. Tem a pessoa que sabe mais ou menos o que quer, só que o orientador ajuda. Tem gente que não sabe o que não quer, mas o orientador dá um apoio e aí você consegue ver o que o orientador orientou e entender o que a pessoa não entendeu. E a partir daí, auxiliar ela. Ou tem gente também que chega sem saber muito bem o que quer e o orientador também não ajuda muito, tá? Então tem todo tipo de gente. Por isso que é importante você conversar primeiro, entender qual que é o estágio daquele trabalho e a partir daí você fazer essas perguntas e tal, inclusive pedir o projeto de pesquisa, tá? Em alguns casos, aconteceu poucas vezes comigo, mas às vezes a pessoa não quer entregar o projeto, porque tem medo de roubarem a ideia e tal. Inclusive, já fica uma outra dica aqui, você pode escrever por e-mail, né? Porque aí a pessoa tem uma segurança a mais de que você não vai vazar aquilo. Vai falar que se compromete a não divulgar e nem usar aquele trabalho de nenhuma forma, além da consultoria que você vai prestar eventualmente, se vocês fecharem a proposta, tá? Perfeito. Então aí você pede esse projeto de pesquisa e vê como é que tá. Porque às vezes a pessoa fala, não, tá bem, tá bom. E aí você vai ver e fala, não, esse modelo tá estranho, isso aqui tá mal definido, essa variável que eu não entendi muito bem o que ela significa. Então, nesse primeiro passo de como começar uma consultoria, supondo que a pessoa chegou até você, você tem que tirar todas as suas dúvidas. O que significa cada coisa, qual que é a definição de cada variável, porque às vezes a pessoa pode fazer também um negócio no esquema mais geral, só que o específico ela não entendeu muito bem. Então, outra coisa, eu vou usar PIB, mas PIB é definido na economia geralmente como LN do PIB per capita. É isso mesmo? Então, e até com o tempo você vai pegando essas nuances aí. Mas, então, a primeira ideia é você começar uma consultoria tirando todas as suas dúvidas em relação à demanda que aquela pessoa tem, porque aí você pode identificar, primeiro, como você pode ajudar ela, e segundo, se você vai ajudar ela, ou se ela precisa ainda amadurecer mais até o ponto de ela conseguir contratar uma consultoria. Teve casos que eu falei, olha, se eu for pegar essa consultoria aqui, eu vou fazer o trabalho todo da pessoa. Então é melhor não. É melhor ela desenvolver essa parte aqui, aí eu dei algumas instruções, não ganhei nada com isso, mas ajudei a pessoa. E aí, eventualmente, ela vem mais madura e fecha ali um trabalho comigo, entendeu? Beleza, passando então pro próximo ponto, dado que você entendeu ali, viu que você pode ajudar e tal, qual o portfólio que você pode ter de serviços? Que é o portfólio que eu tinha, na verdade, né? Primeiro, coletar e organizar a base de dados. Às vezes a pessoa não tem tempo, não tem habilidade, ou não tem paciência mesmo para ficar fazendo coleta de dados daqui, de lá, organiza, puxa daqui, puxa de lá, faz uma tabela pronta para ser analisada via software estatístico qualquer, né? R, Stata, enfim. Aí fica a depender da instituição, do que você usa e tal. Mas vamos supor aqui que a pessoa não sabe como coletar os dados ou não tem tempo, enfim. Você pode fazer esse trabalho. Você vende a sua hora de ficar coletando dados. E aí, eventualmente, você pode fazer a coleta de dados estruturados e de dados não estruturados, inclusive. Exemplo. Existe um negócio chamado notas explicativas, que é um documento que as empresas listadas na Bolsa de Valores explicando as minúcias dos balanços contábeis delas. Por que aquele número é assim, por que aquele número é assado, o que aconteceu e tal. Eles explicam ali. E tem coisas que tem ali que não tem no balanço, né? E, eventualmente, a pessoa quer estudar essa coisa daí que está em cada uma das notas. E aí você, eventualmente, teria que entrar dentro de cada uma das notas explicativas das empresas e buscar aquela informação.
Isso demanda tempo, demanda esforço. Você tem que ler, entender e falar, ah, beleza, isso aqui é sim, isso aqui é não. E então isso realmente demanda um trabalho grande que você pode vender isso, né? Pode vender sua mão de obra. Ou então existem dados estruturados, né? Pessoal, eu quero os dados de idade, quero dados de PIB, quero dados de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E você coleta tudo isso no Banco Mundial ou no World Value Survey, por exemplo. São dados que já estão estruturados, só que a pessoa não sabe, não tem habilidade de mexer com aqueles dados. E você, como entende de programação, Excel, você consegue organizar aquilo da melhor forma para a pessoa. Beleza, então essa daqui é a primeira coisa que você pode fazer. E aí tem um ponto importante que é o seguinte: existem bases de dados que elas são pagas. E já aconteceu comigo, por isso que eu tô te dando essa dica, da pessoa vir e falar, não, eu quero base tal, tal, tal e tal. E quando eu fui ver, era uma base paga. E eu perguntei, tá, mas você tem acesso a essa base de dados? A pessoa, não. Eu falei, tá, mas e aí? Então é importante você deixar claro que você está vendendo a sua mão de obra, o seu tempo para ir lá coletar e estruturar a base de dados para a pessoa. Não vendendo uma base de dados qualquer que aí você vai se virar para pegar. Não é isso, tá? Se a base de dados for paga, a pessoa tem que te dar o acesso a ela também. Segundo ponto, aqui entra a análise econométrica. A minha segunda consultoria foi coletando dados. Chegaram umas clientes e falaram, olha, eu preciso dessa base de dados aqui. Você pode me ajudar? Né? Eu ouvi falar que você faz esse tipo de coisa, eu preciso de um auxiliar de pesquisa. Esse é o trabalho, na verdade, né? Como se fosse um auxiliar de pesquisa. Preciso de um auxiliar, que eu vou pagar esse auxiliar e ele vai me ajudar a coletar essa base de dados. Eu, tá bom, né? Fiz lá a coleta, mostrei tudo certinho, bonitinho, entreguei para eles, beleza. Aí a segunda coisa que você pode fazer é análise econométrica. Aí aqui é o seguinte. Você pega o projeto que a pessoa definiu, né, que ela conversou com o orientador ali e tal, foi definido, as hipóteses definidas, o modelo econométrico bem definido. Você pega aquele documento que ela desenvolveu, pega os dados que você mesmo coletou ou essa pessoa coletou e, com base naquilo ali que está descrito no capítulo de metodologia, você vai estimar aqueles resultados. E aqui tem uma coisa assim, eventualmente você tem que tomar algumas decisões. Eu vou falar isso mais pra frente, mas só pra já trazer aqui. Às vezes tem algumas coisas que você precisa fazer que não estão na metodologia e você precisa acertar isso com a pessoa. Tem um teste estatístico aqui, enfim. Algumas coisas você vai precisar tomar certo cuidado, mas eu já vou falar na seção de cuidados que você tem que tomar. Então fica tranquilo aí. Mas saiba que isso daqui é um dos itens que você pode ter no seu portfólio como consultor / assistente, né? Que é criar o código para a pessoa, gerar os resultados. E aí, qual que é o entregável aqui? Você pode entregar um relatório, um documento, que vai ter lá as tabelas já formatadas, porque formatar a tabela dá um trabalho, é um saco também. Então, você olha naquele tópico que eu comentei lá sobre olhar como a instituição faz, então você já vê como o pessoal que faz as teses e dissertações nessa instituição gosta de fazer as tabelas, e aí você traz isso para essa formatação. Com os resultados estatísticos, econométricos ali, e um texto falando, olha, o resultado foi tal e tal e tal. A partir daí, com esse documento, com esse relatório, a pessoa vai fazer a discussão dos resultados, né? Então, aí aqui você vai ganhar mais dinheiro, porque você passa um tempo para descrever aquilo. O que deu, o que foi significativo, o que não foi, se essa é a linguagem que é usada na instituição, que é usada na grande maioria, né? Enfim. E aí a pessoa vai, e com base naquilo ali que você fez, ela vai escrever o trabalho dela, fazer as discussões dos resultados e, enfim, seguir a vida dela ali com a consultoria que você prestou naquela parte de análise de dados ali. Terceira coisa que você pode fazer, você pode dar aula. E aí aqui é a sua criatividade que manda. Você pode dar aula, por exemplo, de metodologia, porque a pessoa tem a hipótese bem definida, só que, por exemplo, ela não sabe ligar
a hipótese do trabalho a um teste de hipótese com modelo econométrico formal. Então, como que ela vai fazer isso? Você pode dar uma aula de 1 hora ali e vocês criarem juntos o modelo que vai testar essa hipótese dela que não está bem definido. Você pode dar uma aula de econometria mesmo, a pessoa estimou os resultados, ou enfim, alguém estimou para ela, só que ela não sabe interpretar, isso já aconteceu comigo, inclusive. Estimaram o resultado para a pessoa, ou não sei se foi ela mesma, se foi o orientador, ou se foi alguém, estimou aquele resultado ali, e ela chegou para mim e falou, mas eu não sei interpretar isso daqui, eu preciso ligar esse resultado com as minhas discussões, como que eu faço? Esses números aqui não significam nada. Eu fui, peguei a tabela, falei, esse valor aqui significa isso, então isso daqui está associado com isso e tal, e aí fui explicando, e aí a pessoa conseguiu ali junto na aula e interpretando o que eu estava falando e o que aquilo significava no contexto do trabalho dela, entende? Então essas aulas são muito interessantes nisso daí também, você pode vender aula por hora. Outra coisa, um quarto tópico aqui que você pode vender, que é uma coisa para quem tem mais experiência, inclusive... Isso daqui foi a minha primeira consultoria, na verdade. Foi uma orientação / mentoria. Eu tinha já certa experiência com pesquisa, já tinha algumas coautorias e tal, já tinha feito alguns artigos, escrito. E aí chegou essa pessoa e falou, olha, eu tô precisando muito de que alguém me ajude, porque eu não consigo entender o que precisa fazer, o que o orientador fala, eu tô com muita dificuldade. E aí eu ia na casa dessa pessoa e a gente ficava lá. Conversando sobre o trabalho, o que fazer, o que colocar, o que não colocar. Então foi uma mentoria ao longo do tempo mesmo, até a pessoa conseguir desenvolver aquele trabalho e, enfim, defender ali e tal. Foi um negócio bem legal. Tá? Só que isso daqui é para quem já tem mais experiência. Se você está começando agora, você não sabe o que é feito, como que o artigo é desenvolvido, quais são as melhores formas de fazer esse trabalho, é melhor você não pegar isso daqui no primeiro momento. Com o tempo, você vai observar padrões. Sempre que eu trabalho com alunos desse orientador, ele sempre pede isso, então eu até já sei mais ou menos o que essa pessoa quer. Ou então, sempre que eu falo desse assunto, a literatura sempre faz esse mesmo processo, então eu já sei mais ou menos. E aí você, quando tiver essa experiência, pode auxiliar a pessoa com... mais contato, quase se fosse como um co-orientador ali, tá? Mas isso enfim, acontece menos. O que mais chega são os casos aqui de análise econométrica mesmo, pelo menos na minha experiência, né? A pessoa sempre tem muita dificuldade em desenvolver o código, em transformar aquela conta, aquela equação que ela escreveu ali em um resultado de verdade. Então, esse daqui seria um portfólio que eu acho que você pode trabalhar, que com certeza vai, enfim, te dar muito... que vai te fazer uma renda extra aí. Beleza? Então, como fazer uma proposta? Eu coloquei aqui uma proposta de um jeito mais ou menos que eu fazia, tá? Na época que eu fazia consultoria. Então, eu colocava lá no documentozinho assim, serviço 1, assessoria econométrica. Assessoria econométrica será executado com base na metodologia apresentada pelo cliente, com dados organizados por ele, coletados e organizados por ele. Ou não, né? Mas isso pode ser um serviço 2. Calma. O modelo estimado será... Aí você coloca o modelo, coloca a descrição das variáveis, a definição. E aí você coloca... além disso, vão ser os testes estatísticos A, B, C e D. Então qual que é a ideia aqui? É você definir tudo que vai ser feito de acordo com o que foi pedido. Ou que você acha, mas eu acho que você pode fazer esse teste aqui, aí depende da sua experiência, igual eu falei no tópico anterior. Mas normalmente a ideia aqui é você definir o que vai ser feito, qual que é a sua obrigação, o que você vai entregar, o que você não vai entregar e qual que é a relação que você vai ter com essa pessoa. Após a validação, eu chamo de validação aqui, eu mandar para pessoa os resultados, ela olhar, falar, legal e tal. Eventualmente eu mandava, ela falava assim, vou mandar para o meu orientador para ver o que ele acha, enfim. Mas após validação, o resultado final, com tabela formatada, será enviado em arquivo Word. Após isso, né, então aqui a assessoria também inclui 1 hora de aula online para explicar o trabalho que foi desenvolvido. E isso daqui é uma parte chave, porque é o seguinte... Existe gente que vai sugar até a última gota da sua alma se você deixar.
Então, o que eu fazia era, beleza, fiz o trabalho, sento com a pessoa 1 hora para explicar para ela o que eu fiz, o que foi definido, o que não foi. Ela pode gravar para ver depois de novo. Ou eu mandava áudio também. Eu sempre falava assim, ó, eu vou mandar áudio porque você pode ir reouvindo se você esquecer, né? Se eu ligar e você não gravar, daqui a 2, 3 horas você esqueceu metade do que eu falei. Então, isso aqui é muito importante para você evitar trabalhos infinitos. Porque acontece. Eu vou falar mais disso mais para frente. E ainda durante o desenvolvimento até a entrega do trabalho, haverá comunicação via WhatsApp ou ligação para esclarecimento de qualquer dúvida. Que aí, eventualmente, eu tenho uma dúvida que não surgiu antes e tal. Eu falo, como é que isso aqui é e tal? É assim mesmo. Às vezes isso acontece. É bom que não aconteça, né? É bom que você chegue na hora de fazer a proposta já com todas as dúvidas tiradas, mas a gente não é perfeito, eventualmente isso acontece. E aí o valor estimado para X horas de trabalho serão... E aí você coloca o seu valor ali. Já vamos falar sobre qual o valor da hora e tal, mas... E aí eu coloco aqui, ó. Então adicional para organizar a base de dados. Isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Teve uma vez que eu preferi baixar tudo de novo do que usar o que a pessoa me mandou, porque tava uma bagunça sem fim. E para ela tinha coletado, né? Então se ela coletou os dados, ela não vai pagar para alguém coletar. Só que, como ela não tinha experiência nenhuma em coletar, organizar e tal, ficou tão mal feito que eu acabei trabalhando de graça. Então, depois dessa experiência, eu comecei a cobrar caso os dados não viessem organizados também. E aí fica uma dica para você. Outra proposta aqui que eu fazia também é essa parte de coleta de dados, né? Os dados serão coletados... as variáveis que serão coletadas são essas, aí define aonde que vai ser coletado, qual site, se vai ser em documentos, se é estruturado ou não. E aí, por exemplo, o exemplo do PIB per capita lá que eu falei. Você pode coletar, por exemplo, população e PIB para depois criar a variável de PIB per capita. Então, são duas variáveis que você vai coletar. E é bom você deixar isso esclarecido. Você vai coletar cada variável que você coletar. É importante que você defina o que você está fazendo, né? O que você vai fazer. E aí, como eu falei, né? É importante deixar claro que se a base for paga, o contratante precisa ter acesso. Senão, você não tem como fazer esse serviço sem pagar para ter acesso à base. Perfeito? Então, essas são duas formas aqui de que você pode fazer propostas. E aí, pega esse modelinho aqui e faz para as outras, para aula, qual é a aula que você vai dar, né, sobre qual tema, a mentoria, como que vai ser, com encontros de 1 hora cada semana, encontros de 2 horas, encontro online, como é que vai ser. Então, a ideia da proposta, eu trouxe aqui 2 exemplos, mas a ideia é você definir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, deixar claro os limites da relação que você vai ter com a pessoa, qual que é o trabalho que você concordou com ela, porque essas duas coisinhas aqui vão ser os seus piores pesadelos se você encontrar pessoas que não tem muita noção das coisas, tá? Eu já vou te falar alguma experiência, você vai falar, minha nossa, isso acontece mesmo? Acontece. E o grande tópico que é a dúvida de muita gente que eu já conversei sobre isso, que é como precificar, né? Como colocar um preço. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, seja honesto com você mesmo e com a pessoa, porém justo. Por exemplo, na questão do trabalho lá de organizar os dados. Fala com a pessoa, olha, eu vou te cobrar mais se eu tiver que organizar esses dados para você. Porém, se você organizar assim assado e me entregar do jeito que eu quero, eu não vou te cobrar nada. Você vai fazer o trabalho, mas não vai gastar. E aí fica a critério da pessoa. Isso é ser honesto. Você falar que ela pode fazer aquilo ali, se ela conseguir, mas se não, você vai ter que cobrar um valor a mais porque você vai trabalhar mais tempo. Porém, existe uma coisa aqui, justiça com você mesmo. Porque assim, teve vezes que eu já estava tão automático em fazer o código, fazer as coisas e tal, que uma coisa que eu já demorei 2, 3 horas para fazer, eu fazia em 30 minutos, assim. Não dava nem 1 hora de trabalho. Só que
não é justo comigo cobrar menos só porque eu sei fazer mais rápido. Eu sei fazer mais rápido porque eu passei muito tempo da minha vida fazendo aquilo ali e me especializando naquilo, estudando aquilo. Se fosse outra pessoa que não passou por esse processo, essa pessoa com certeza demoraria muito mais tempo para fazer. Então eu não acho justo cobrar, mesmo que eu trabalhe 1 hora, essa minha hora ser barata, digamos assim, entendeu? Ou então eu trabalhei 20 minutos, então eu vou cobrar 1/5 da minha hora, 1/3, 1/3 da minha hora, só porque eu sei fazer rápido. Isso não existe. Tem que cobrar o valor justo da sua hora, mas também o que aquilo vale para a pessoa, né? E para você, entendeu? Então, você tem que chegar num valor que seja justo para a pessoa, que seja honesto, mas que você seja recompensado pelo seu esforço. Teve uma vez que eu cobrei um valor relativamente alto assim, um valor que eu cobraria de uma modificação, porque eu fazia, não, eu vou cobrar tanto por cada modificação, fazia, né? Só que essa modificação demorou 5 minutos para fazer. E eu acho isso injusto? Não, porque a pessoa que tá me solicitando aquilo demoraria muito mais de 5 minutos. E outras pessoas também. Eu sei fazer em 5 minutos porque eu já criei um processo no qual eu faço aquilo em 5 minutos. Entendeu? Então, essa é uma coisa a se considerar. Dito isso, como que você vai precificar? Eu não vou te falar um valor que você tem que colocar, porque isso depende muito, depende de muitas variáveis. Por exemplo, titulação e experiência. Teoricamente, quanto mais titulação você tem, mais experiência você tem. Isso nem sempre é verdade, porque como eu te falo, eu fazia consultoria ainda na graduação, como graduando, e eu tenho uma história muito engraçada, inclusive, de um cara que foi fazer com um doutorando, um doutor, sei lá. A pessoa não conseguiu fazer o trabalho que foi demandado. E aí, esse cliente chegou e falou comigo, pô, esse cara não conseguiu e tal, será que você consegue? Eu já tinha feito algo parecido antes. Aí ele sentou do meu lado, eu abri o statinha lá, comecei a fazer o código e em 20 minutos estava pronto. Entendeu? Então, assim, titulação, ela mostra para os outros. Ela é uma sinalização de mercado. Dado que a pessoa tem uma informação assimétrica sobre o seu tipo, sobre o quanto você sabe, você sinaliza aquilo com a sua titulação. Mas tem a parte de titulação e a parte de experiência. Você vai cobrar de acordo com essas duas coisas. Eu não cobrava com base na minha titulação, porque eu não tenho titulação. Eu sou graduado, eu era graduando. Eu cobrava com base na minha experiência em todos os trabalhos que eu tinha feito antes, no artigo que eu tinha publicado. Oferta e demanda e elasticidade e preço da demanda. Isso aqui é importante. Oferta e demanda por quê? Se tem um monte de gente que faz no lugar que você está trabalhando ali, se você cobrar mais caro, outra pessoa vai cobrar mais barato, supondo que vocês têm mais ou menos o mesmo nível, né? Que não é o caso sempre. Igual eu te falei dessa questão aí que eu fiz o que o cara não conseguiu fazer, né? Mas supondo que você tenha ali uma competição, digamos assim, a oferta é alta, o preço vai cair. Eu dificilmente acho que esse vai ser o caso em algum lugar, tá? Normalmente a oferta é baixa e a demanda é alta. E existe o quesito elasticidade de preço da demanda, que é o seguinte: como que eu fui fazendo, né? Eu comecei colocando um preço, e aí eu fui ajustando esse preço com o tempo, fui subindo, até o momento que eu vi que estava começando a ficar caro demais e eu não estava conseguindo fechar contratos. Só que isso foi um feeling, digamos assim, né? Eu fui vendo que eu estava trabalhando e não estava... tava trabalhando muito e não estava ganhando o suficiente para só eu entregava aquela qualidade, então por que eu estava cobrando pouco? E aí eu ia aumentando devagarinho. Tem aqui o que faz ou não sentido para você. Por exemplo, se você mora com sua mãe, com seu pai, você não paga nada, você quer ter uma renda extra e estudar, não tem por que você cobrar um valor muito alto para começar. Agora, se você tem um emprego, quer fazer uma renda extra, só que você tem filho, tem família, tem não sei o que, tem que cuidar de periquito, cachorro, papagaio, não vale a pena você trabalhar horas do seu dia que você poderia estar brincando com seu filho, cuidando da sua família, falando com seu esposo, para ganhar pouco, né? Então tem que ver o que vale a pena para você ou não. Sua lábia em negociar. Isso aqui, o que eu te falei no começo. Você não está vendendo uma consultoria, você está vendendo alívio, segurança para a pessoa. O quanto que isso vale? Quanto que vale
a pessoa deitar de noite e conseguir dormir bem, porque ela sabe que o trabalho dela está sendo feito por alguém competente. É o trabalho ali de análise de dados, né? Não o trabalho todo. Mas que está sendo feito por alguém competente, ela vai conseguir atingir o objetivo dela. Quanto que isso vale? Isso vale muito mais do que eu só falar que eu te entrego seus resultados estatísticos. Entende? Então, isso é uma coisa importante. Seu conforto em meter a faca no cidadão. Que é o seguinte. Eu já tive amigos e pessoas que eu conversei sobre isso que falavam, mas eu tenho dó de cobrar e tal. E eu sempre falo o seguinte, olha, você está sendo recompensado pelo seu estudo. Você não está estudando para ganhar dinheiro? Então, se você não cobrar o valor justo, o valor correto, pelo o tempo que você gasta da sua vida adquirindo uma habilidade, você vai cobrar pelo quê? Entende? Então, tem gente que tem dó de cobrar dos outros, mas a pessoa não tem a habilidade que você tem. E você vai entregar isso? Não, né? Você vai cobrar, porque, enfim, é assim que o mundo funciona. Enquanto a revolução comunista que o pessoal tá esperando não chega, é assim que a banda toca. Pô. E o quanto a pessoa tá desesperada e precisa daquilo também influencia no preço. Porque, por exemplo, tem vezes que a pessoa chega e fala, não, eu tenho 2 meses ainda pra fazer, a gente faz devagarinho e tal. Ainda você tem tempo, você não vai ter que virar à noite fazendo. Mas tem vezes que a pessoa chega e fala, meu Deus, daqui a 2 dias eu preciso desse resultado e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai cobrar mais, né? Porque você vai ter que parar tudo que você tá fazendo pra focar só naquilo ali, pra entregar naquele prazo. É um valor alto. Por quê? Porque é urgente, né? Então tem aquela coisa, qualidade, velocidade e preço. Se você quiser uma coisa rápida e com qualidade, você vai pagar caro. Se você quiser pagar barato e ter uma coisa de qualidade, vai demorar. E se você quiser pagar pouco e ter uma coisa rápida, ela não vai ser de qualidade. Entende? Então, essas variáveis vão influenciar no preço que você vai definir. Cada um tem sua situação, cada cliente é um cliente. Por exemplo, você não vai cobrar o mesmo valor para um cliente de graduação do que você vai cobrar para um doutorando. É muito mais sofisticado e complexo o trabalho do doutorando do que a pessoa que está fazendo TCC. TCC, se você tem habilidade e experiência com isso, você faz em 2, 3 dias um TCC. Né? Assim, tudo, não só análise de dados. E a tese é um negócio mais sofisticado. Então, assim, vai depender para quem que você está vendendo isso. Por exemplo, você está vendendo isso para aluno de graduação que mal tem dinheiro para pagar o bandejão, ou você está vendendo isso para um aluno de mestrado profissional que está no mercado de trabalho e paga a faculdade, paga caro, porque o mestrado profissional não é barato. Tudo depende. Depende do perfil para quem você está vendendo, depende o que você está vendendo. Isso vai influenciar no preço que você vai cobrar. Uma outra coisa que eu acho que eu coloco na parte de cuidados também, mas eu vou falar aqui de novo antes, que é o seguinte. Cuidado com desconto, porque uma pessoa fala para outra, experiência própria. Fala assim, não, me dá um desconto, meu filho tá passando mal, não sei o que lá. Você vai, não, tá, dá um desconto de tanto. E aí essa pessoa te indica, mas fala assim, se você chorar, ele faz desconto. Então, cuidado com isso, tá? A minha sugestão é, não dê desconto. Faz o seu preço é aquele. Se a pessoa quiser pagar bem, se ela não quiser pagar, amém. Eventualmente, uma coisa que eu trabalhava era assim, eu pedia um sinal de 50%, 60%. Isso não é um sinal, né? É uma entrada. E o resto do valor quando a pessoa quando eu entregasse o trabalho. Então, entrada mais valor final. Essa é uma boa forma de fazer. Eventualmente você pode fazer parcelado também, mas aí tem que tomar cuidado com quem você faz isso para não ser ludibriado, digamos assim, tá bom? Então, essas são as formas de precificar. Minha dica final é, comece com um preço relativamente baixo no começo. Relativamente, tá? Não é um preço baixo. X reais a hora. E vai aumentando isso. Aos poucos, com o seu feeling, com a sua experiência. Se você... Isso é um exemplo. Vamos supor que você está cobrando 70 reais a hora, 50 reais a hora. Não, desculpa. Vamos supor que você está cobrando 50 reais a hora.
R$ 30 que seja. Enfim, um valor assim módico. E aí, com o tempo, você vai vendo que você consegue fazer aquilo muito mais rápido, que você demorava antes para fazer em 3 horas, agora você faz em 2. Ou então você, enfim, tem mais experiência, o seu trabalho sai com maior qualidade, você aumenta para R$ 70, R$ 80, enfim. Então, vai subindo o valor. Esses valores que eu falei são exemplos, tá? Isso depende muito, igual eu falei, de todo esse contexto que eu dei a dica aí, beleza? Então, próximo passo é o quê? Aqui é a parte de cuidados a serem tomados. Então vamos lá. Primeiro cuidado. Algumas vezes você vai precisar tomar decisões. E quanto mais experiente você vai ficando, mais você já consegue identificar quais decisões precisam ser tomadas, quais decisões não são tomadas, a depender do perfil da pessoa que está te procurando. Às vezes a pessoa vem falando, eu quero isso, 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 isso. Você fala, beleza, então, se você quer isso, ótimo. Às vezes a pessoa vem e fala, eu tenho aqui uma dissertação e é isso. Essa é a melhor informação que ela tem sobre o trabalho dela. Então, às vezes você vai precisar tomar algumas decisões no sentido de, eu vou usar qual ponto de corte para determinada variável. Por exemplo, eu quero pegar uma variável e dividir ela por quantis da distribuição. Você vai dividir em 3 quantis? Em 4 quantis? Em 5? Isso é uma decisão que você tem que tomar na hora que você está fazendo ali. Mais uma coisa que é importante você fazer sempre é definir com o cliente. Se ele não faz ideia e você acha que é uma coisa simples, esse negócio de quantio, por exemplo. Como é que a literatura faz? Normalmente eles dividem em 3, médio, baixo e alto. Você fala, beleza, então vamos dividir em 3, porque a literatura faz isso, eu já tenho experiência com isso. Só que se você achar que é uma decisão muito grande para você tomar, você fala, olha, conversa com seu orientador e tome a decisão entre vocês. Por quê? Porque eu já entro na segunda parte. O trabalho não é seu. O trabalho que eu digo é o trabalho de pesquisa. O seu trabalho é fazer o que você foi contratado para fazer nos limites ali do que você se propõe. Mas você não é responsável, por exemplo, por encontrar um resultado significativo, né? Meu Deus, meu resultado não deu significativo. E aí? Vou ficar nervoso e tal, porque eu tô vendendo aqui que a pessoa vai passar. Não. Você tá vendendo o que foi contratado ali, determinado. Você não tem responsabilidade de o trabalho da pessoa passar na banca, a não ser que você faça errado, né? E aí, claro que a responsabilidade é sua. Mas tô falando assim, você fez tudo que tá no contrato, ou tudo que tá ali na proposta, tudo certinho? Beleza, seu trabalho acabou ali, tá? Não se apega demais à consultoria ou aos resultados, porque isso pode te deixar bem estressado, tá? Falo por experiência própria. Eventualmente, você pode... o resultado ficou bem ruim da pessoa ali e tal, e aí você pode, com a sua experiência, melhorar aquilo. Às vezes acontecia, por exemplo, de eu falar assim, olha, a gente pode tentar essa outra definição dessa variável. E usar essa definição e dar mais certo. Com a experiência, você consegue, eventualmente, ajudar, mas existe um limite para isso, e você não tem que se sentir responsável pelo rumo que aquele trabalho vai tomar. Você é um assistente de pesquisa, um consultor que está ali para fazer o que a pessoa está pedindo, dado que você se propôs a isso. Eventualmente, se você se propõe a fazer uma consultoria metodológica, por exemplo, ou dar uma aula de metodologia, igual eu falei, aí isso já passa a ser um pouco mais responsabilidade sua, porque você ajudou a definir o negócio. Mas sempre toma cuidado com o que é o seu trabalho e o que é o trabalho da pessoa. Muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa ela chega para você, se ela chega pedindo esse tipo de serviço, é porque ela não sabe. É porque ela tá desesperada, porque ela tá estressada, porque ela precisa daquilo, mas não vê saída. E aí a própria pessoa começa a colocar as responsabilidades dela em você, que é o ponto que você tem que colocar o limite. Você fala, olha, isso daqui é minha responsabilidade, e isso daqui é sua, né? Porque senão você acaba fazendo o trabalho da pessoa, tá? Toma muito cuidado com isso. Outra coisa,
que é derivado dessa questão ainda do tópico 2 do trabalho não ser seu. Às vezes, você vai ter que assassinar a econometria. E eu falo isso com muito pesar no coração. Por exemplo, existe uma prática muito comum que não é indicada, mas é comum, porque a pessoa anterior fez, e aí a pessoa anterior fez porque a outra anterior a ela fez, e aí continua isso sendo feito. Mas é esse negócio, por exemplo, de definir se você vai usar efeitos fixos ou efeitos aleatórios com base no teste de Hausmann. Isso é um assassinato. Quando eu vejo isso, eu fico triste. Porém, tem orientador que pede. E aí você vai discutir com o orientador. O seu foco é fazer o seu serviço ali com o objetivo, e o objetivo da pessoa que te contratou é passar, né? Então, assim, você vai fazer o que foi demandado. O seu nome não tá ali, né? O seu nome não tá no trabalho. Se fosse um trabalho meu, tivesse o meu nome, Victor Rangel, lá, eu não faria várias coisas. Mas, como não tá, eu só sou um prestador de serviço, um assistente de pesquisa ali, você faz o que foi te pedido e o que você se propôs a fazer, beleza? Tá. Vamos pro próximo tópico aqui de cuidado com os aproveitadores. Ó, tem gente de todo tipo do mundo, né? Tem gente feliz, tem gente triste, tem gente legal e tem gente aproveitadora. E você pode ter um tipo de cliente desse. Acontece. Por isso que eu falei que é importante definir primeiro os limites na proposta, os limites do que você vai fazer, do que você não vai, e sempre tomar cuidado com situações que você vê que a pessoa está se aproveitando. E tem vezes que a pessoa se aproveita porque ela se aproveita mesmo. Teve um caso uma vez que a pessoa ficou me mandando mensagem tirando dúvida, porque um amigo dela indicou, mas ela foi tirando aquelas duvidazinhas. Ah, e isso daqui eu faria como? Só pra eu ficar respondendo, ela não me pagar. Teve uma hora que eu falei, olha, se você quiser ter o meu conhecimento, você vai ter que me pagar. Aí a pessoa parou de me mandar mensagem. Mas tem vezes que a pessoa tá tão estressada que ela coloca, igual eu falei, coloca aquela responsabilidade que ela não tá segurando quase nas costas da pessoa que ela tá pagando, porque ela acha que ela pagando, a pessoa tem a obrigação de fazer isso. Não é bem assim. Primeiros cuidados que você tem que tomar aqui. Primeiro, qualificação e defesa. Existem dois processos quando você está fazendo uma defesa de dissertação ou tese e tal. Ou então também quando você está fazendo artigo científico. E é o seguinte, você tem a parte de confecção. No artigo científico você confecciona, você manda. Se a pessoa recebeu um feedback do revisor, eventualmente ela pede para fazer mudanças, o revisor, né? E às vezes são mudanças muito significativas. Ou então, quando a pessoa é aluno, você faz a qualificação do trabalho, e na parte de qualificação, a banca pode pedir para mudar muita coisa. E você não tem como saber o que ou a banca ou o revisor do artigo vão pedir. Então, sempre quando vinham me perguntando assim, olha, eu quero saber quanto que você cobra para me auxiliar no processo todo. Eu sempre falava, né? Olha, eu te auxilio até nessa parte aqui. Com o que a gente receber de feedback, eu posso ou fazer um serviço gratuito, porque é uma coisa simples, né? Que não vai me tomar 1 minuto. E eu que fiz o trabalho mesmo, então assim, dar esse conforto para a pessoa. Ou se eu ver que é mais complexo que isso, eu vou cobrar de novo, vou cobrar mais. Porque eu vou passar tempo fazendo isso daqui. E vamos supor, por exemplo, que eu cobrava X reais para fazer o processo todo. E aí eu fiz tudo aqui, né, até a metade, na qualificação. A pessoa qualificou, só que na banca pediram para mudar tudo que eu fiz praticamente. Ou tudo que ela fez, incluindo o que eu fiz. Nessa parte da defesa aqui, se eu cobrei um valor X, só que foi muita mudança, eu tô saindo perdendo. Ou então, se eu cobro um valor X, só que chegou aqui e não tem que mudar nada, essa outra parte que a pessoa me pagou aqui, ela pagou a mais, né? Então você tem que ser justo com a pessoa e com você mesmo. Beleza, então, outra coisa aqui. Errou? Coloca lá na proposta. Se você errou, você refaz tudo de graça. Mas se não, você cobra por modificação. Porque sempre tem isso. A pessoa manda,
E aí, meu orientador pediu pra mudar isso, isso e aquilo. Aí você vai e muda. Aí você manda de volta. Ah, não, mas tem que fazer isso daqui. E você ficar nessa, você fica meses e meses e meses trabalhando de graça. Então, o que eu costumava fazer é cobrar por mudança. Ah, beleza, você vai fazer essa mudança aqui? Eu vou cobrar tanto por isso, tanto por isso, tanto por isso, tanto por isso. Vai querer? Beleza, fiz. Porque, às vezes, a pessoa fica procurando resultados, né? Porque o resultado dela não foi muito bom, de acordo com o que ela estava testando. E aí ela quer ficar cavucando os dados até sair alguma coisa. Só que nessa daí de cavucar até sair alguma coisa, quem vai ter que fazer isso é você, né? Então, se você não cobrar, a pessoa vai ficar te pedindo favor infinitamente. Outra coisa importante aqui, atender em horário comercial ou horário pré-definido entre você e a pessoa, né? Pode ir no seu horário comercial, mas o horário que ela está disponível porque ela trabalha o dia todo, por exemplo. Porque, senão, vai ter cliente que vai te mandar mensagem 3 horas para amanhã de sábado para domingo. Falando por experiência própria, tá? É um negócio que toma muita atenção, é muito tenso, as pessoas estão muito desesperadas em alguns casos, porque às vezes aquele diploma é a diferença entre ela continuar no trabalho ou não. E aí elas vão, se você não colocar um limite nisso, vão te perturbar até você fazer o que elas querem, porque o delas é o mais importante, tá? Então é bom você tomar esse cuidado de fazer um atendimento, né, definido previamente, porque senão você vai ficar até com ansiedade de pegar no seu celular. De novo, tudo que eu tô falando aqui é experiência própria. Se necessário, se imponha. Novamente, por causa dessa questão da tensão, tem gente que chega nervosa, confusa, estressada, e aí a pessoa pode soltar isso pra cima de você. Uma vez aconteceu de um caso que eu acabei ficando muito amigo da pessoa depois, mas o nosso primeiro contato foi... eu fiz a proposta ali e tal, e aí eu tava fazendo o trabalho, a pessoa achou que eu ia entregar, tipo, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu demorei um pouco mais. Ah, uma coisa importante também para deixar lá na proposta é o prazo que você vai enviar isso daí. Quantos dias você precisa? Ah, não, beleza, vou enviar, daqui a 7 dias eu envio os resultados e tal, enfim, tá? Importante. Mas aí eu tinha falado no prazo, eu tava dentro do prazo, só que a pessoa tava ansiosa e ele veio me cobrar, né? Ah, tá, e aí o meu resultado e tal, não sei o quê. Foi de um jeito agressivo. E eu falei, olha, você tá. A gente definiu um prazo, eu tô dentro do prazo e eu não fiz nada de errado, então não aceito esse tipo de tratamento. Se você quiser, eu devolvo seu dinheiro e você vai procurar outra pessoa. Mas eu não vou ser tratado assim de novo. E aí a pessoa se colocou no lugar dela ali, né? E viu que de fato ela tinha exagerado. E me pediu desculpa e tal. Enfim, a gente continuou o trabalho numa tranquilidade absoluta. Tô falando isso por quê? Porque isso pode acontecer. Você tá lidando com pessoas. Isso é empreendedorismo. Você tem que ser atencioso, né? Tem que ser educado, mas você não pode deixar a pessoa achar que é seu dono porque tá te pagando um valor ali, tá bom? Outra coisa, isso aqui eu deixei até de vermelho porque isso já me deu uma dor de cabeça enorme, que é assim, precifica o negócio direito. Não confia só na sua experiência. E às vezes acontecia comigo o seguinte, eu olhava o trabalho e eu sempre estava muito cansado, dormia pouco. Outra dica, dorme direito, tá? Mas eu sempre estava cansado e tal, e às vezes chegava no trabalho, eu só passava o olho e falava, ah não, isso aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que teve uma vez que eu errei e eu coloquei um preço muito menor do que me daria de trabalho aquele serviço. E aí foi realmente muito complicado a situação. Então, precifica direitinho, olha o trabalho, lê, vai lá nas fontes, a pessoa está pedindo uma coleta de dados manual, vai lá, faz uma, vê se é demorado, se não é, enfim, faz tudo isso antes de você precificar. E outra coisa, cuidado com a ganância, que é você pegar trabalho demais e ficar muito estafado. Isso acontece, né? Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Ah, pegou, já tem 3, 4 clientes, tá? Dependendo do que eles estão demandando de você, né? E cada um tem a sua individualidade, mas pegou uma certa quantidade de clientes que você acha que aquilo ali
já tá te demandando uma certa atenção, espera um pouquinho, fala, não, vou abrir vaga só daqui a um tempo. E aí você faz aquele trabalho primeiro para depois continuar, beleza? E por fim, eu tenho a seguinte questão: como que você pode arranjar clientes? Tem 3 formas que eu conheço. Primeiro, seu próprio networking, seus professores, seus amigos, as pessoas que te conhecem ali, que podem te indicar, porque, enfim, te conhece a forma que você trabalha. Eventualmente vai ter ou um amigo de classe que está com dificuldade, ou um professor que tem um aluno que está com muita dificuldade. Você pode começar a fazer esses serviços de assessoria, de consultoria junto do seu network, e depois o próximo passo é o boca a boca, porque essa pessoa que você ajudou vai falar para outra pessoa, e aí essa outra pessoa vai dizer, fulano me falou que você trabalha com isso, queria saber como funciona e tal. E o terceiro caso é a internet e criação de conteúdo. Você não tem noção de quantas mensagens eu recebo perguntando se eu faço consultoria, quanto que eu cobro, que tipo de coisa que eu faço. E se isso fosse há um tempo atrás, enquanto eu trabalhava com isso ainda, eu ficaria muito feliz. Mas hoje eu não trabalho mais com isso. Então é uma demanda muito reprimida de gente que tem dificuldade com isso, né? E essas pessoas vão te conhecer, ainda mais se você quiser sair daquele círculo ali, daquela sua instituição ou de instituições próximas, você quer atingir mais gente que você não conhece, que seu network não conhece, fazendo conteúdo para rede social. LinkedIn, Instagram, faz um conteúdo voltado para venda mesmo, né? Voltado para tipo, isso daqui é assim que você faz determinado procedimento, se você tem dificuldade com isso, eu posso te ajudar e tal, enfim, aí é uma coisa mais relacionada a marketing digital mesmo, que você tem que aprender, estudar um pouquinho disso, mas vale muito a pena. Tráfego pago também, são coisas que valem muito a pena, inclusive se você pesquisar aqui no Instagram, já vou te dar uma dica de marketing digital, porque eu sou criador de conteúdo também. Não sabe como começar, tem dificuldade? No Instagram tem muita gente que faz consultorias, né? Tem muita gente que cria conteúdo, então é bom você olhar como essas pessoas fazem, porque aí você pode criar o seu próprio conteúdo e fazer as suas consultorias. Pra te dar uma dica aqui, pra econometria tem muita pouca gente que faz isso, tá? Tem uma demanda muito grande para econometria, tem pouca gente que sabe. E vale a pena fazer isso? Olha, tudo que eu sei de econometria, né? Claro, eu aprendi a parte teórica ali na faculdade e tal, teve um professor que ajudou muito, mas tudo que eu sei de prática, de mão na massa, foi fazendo consultoria. Então, eu praticamente fui pago para estudar e para aprender uma habilidade importante, né? Então, vale muito a pena. Primeiro, porque você pode fazer uma boa renda extra com isso, inclusive se manter. Foi o que eu fiz por alguns anos. Você vai ser pago para aprender uma habilidade que está em alta, que é análise de dados, econometria, modelos causais, enfim. Você tem segurança financeira. Por exemplo, se eu quiser largar tudo que eu estou fazendo agora, eu sei que eu posso ganhar dinheiro fazendo consultoria. Entende? Então você tem segurança financeira para sair de um projeto para outro ou tentar novas coisas, porque você tem aquela demanda e você tem aquela habilidade e conhecimento. E por fim, você faz network, você é reconhecido pelos seus pares, você ajuda pessoas também. Quantas histórias eu não tenho para contar de pessoas que me agradeceram, falaram, olha, sem a sua ajuda aqui, sem a sua orientação, eu não teria conseguido, eu teria perdido meu emprego, eu não teria me formado. Então, você ajuda as pessoas, você faz o bem para as pessoas, você tem o networking. Eu conheço muita gente dessa área de consultoria, não de consultoria, mas área tanto acadêmica quanto profissional, porque eu ajudei essas pessoas, né? E você é reconhecido pelos seus pares, porque você aprende a habilidade de fazer consultoria e trabalhar com dados, e você pode usar isso também para fazer pesquisa. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu fui
nessa de aprendendo econometria, eu acabei conseguindo ficar no mesmo patamar, digamos assim, que os meus coautores em termos de coleta e análise de dados, né? Então, eu super acho que vale a pena. Claro, quanto mais você quer ganhar, mais você vai ter que trabalhar. Chega um momento que realmente fica difícil. Foi por isso, inclusive, que eu parei de fazer consultoria, porque teve uma hora que eu tinha saturado. Mas, para fazer uma renda extra, especialmente, é fantástico, né? E você aprende muita coisa. Depois de 4 anos, eu meio que... Tá bom, aprendi tudo que eu tinha para aprender, vou fazer outras coisas. Entendeu? Mas vale muito a pena. Então é isso, espero que você tenha gostado. Essa aqui foi a minha ideia de tentar te mostrar como que eu fazia as minhas consultorias. Então, fazendo uma grande revisão de tudo aqui, né? Você começa a consultoria perguntando o que a pessoa precisa, olhando o trabalho de pesquisa dela, vendo quais que são as demandas, o que você pode ajudar, e aí você mostra o seu portfólio e fala, ó, do meu portfólio eu posso te ajudar com isso e isso, né? Então, ou então você vai falar, olha, o que eu tenho no meu portfólio não te ajuda no momento. Depois disso, você vai fazer a sua proposta, vai precificar o seu trabalho e vai tomar cuidado para não cair nas armadilhas, né? Uma coisa importante, e teve em determinado momento que eu fui e fiz as formalizações necessárias para trabalhar como um empresário, né? Ter ali o CNPJ, enfim. Então é importante você falar com um advogado, com um consultor, com um contador, a depender, né, do quanto você quer profissionalizar esse negócio. É isso, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Esse conteúdo, ele é ouro, tá? Se você olhar isso daqui direitinho, fazer as anotações, você pode realmente atingir a sua independência financeira com consultoria. Conseguindo clientes no seu network, conseguindo clientes fazendo conteúdo. Claro que é muito mais difícil fazer do que falar, né? Mas eu tô falando como uma pessoa que fez também, não só uma pessoa que ouviu falar. Eu tenho certeza que você também pode conseguir. Eu consegui, se eu conseguir, você também consegue, beleza? Então é isso, obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que eu tenha, de alguma forma, te ajudado. E eu quero saber suas dúvidas, me manda lá no Instagram, tá? Sobre esse tema, sobre outros temas. Tô sempre aberto para falar com o pessoal por lá, tá bom? Então é isso aí. Um beijo pra você. A gente se vê. Tchau, tchau.